Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril, e o tema que estudaremos será a unidade das Escrituras. Nessa semana você sabe que estamos estudando sobre o princípio do sola scriptura, princípio esse estabelecido pelos reformadores que tentaram trazer as pessoas de volta única e exclusivamente para a Bíblia, para fazer dela a única regra de fé prática, de onde podem ser extraídas doutrinas, teologias, e ao mesmo tempo, somente através dela compreendemos aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Já vimos ontem que, apesar de termos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, para podermos usá-la dessa maneira, nós precisamos compreender o texto bíblico. E para compreendermos o texto bíblico, é importante que usemos as diversas ciências que nos ajudam a compreender a língua bíblica, o grego e o hebraico antigo. Por isso devemos usar bons léxicos para isso tudo, aprender técnicas de exegese bíblica, ou seja, como compreender o texto bíblico respeitando o mesmo texto. Devemos ao mesmo tempo usar bons princípios de hermenêutica para podermos de alguma maneira fazer esse processo tanto de interpretação bíblica como ao mesmo tempo de exposição da própria Bíblia, respeitando o texto bíblico. Hoje, o propósito é tentar mostrar, do nosso guia de estudos, é tentar mostrar que o princípio da sola escritura, ele também levava em consideração e leva em consideração a unidade que existe dentro do contexto bíblico. Nós já vimos na nossa primeira lição do trimestre que a Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia não é um livro, mas é um conjunto de 66 livros escritos por cerca de 40 autores, num período aproximado de 1.500 anos, em 3 continentes diferentes. Ou seja, quando você para poder pensar na dimensão disso tudo, é tanto tempo que está envolvido, são tantas pessoas que estão envolvidas dentro do processo de formação do cânon bíblico, que a chance desses livros dizerem exatamente a mesma coisa, sem que um contradiga o outro, elas, humanamente falando, é impossível que isso acontecesse. Mas quando olhamos para a Bíblia, precisamos compreender que o princípio da sola escritura trabalha com a ideia de que a Bíblia como um todo, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, ela nos foi dada para podermos compreender a vontade de Deus. E que o Espírito Santo do Senhor esteve dirigindo cada um dos escritores bíblicos, desde Moisés, o primeiro a escrever, até João, o apóstolo, que foi o último a escrever. Todos os autores bíblicos, eles foram inspirados pelo mesmo Espírito. Ora, se foi o mesmo Espírito que esteve dirigindo esses indivíduos, apesar de viverem em tempos tão diferentes, em culturas tão diferentes, em locais tão diferentes, em tempos tão diferentes, o Espírito Santo os guiou. Se ele os guiou, então é impossível que um contradiga o outro. Portanto, nessa perspectiva, para podermos compreender essa ideia de unidade bíblica, nós precisamos compreender também que a Bíblia não nos foi dada como um compêndio, por ordem alfabética, onde você encontra crenças bíblicas. Eu quero sobre a encarnação de Cristo, ok? Aí eu vou lá na letra encarnação de Cristo, ok? O que é que a Bíblia explica sobre o assunto? Não é assim. Volta de Jesus, ok, tá, vou lá na letra V e descubro volta de Jesus, o que a Bíblia explica? Não, a Bíblia não foi dada dessa maneira. Por isso é tão complicado se estabelecer doutrinas bíblicas que possam respeitar o texto bíblico. Além da compreensão que precisamos ter do texto propriamente dito, como mencionamos ontem, nós precisamos compreender que os ensinamentos bíblicos ou as doutrinas bíblicas e a teologia que é bíblica, ela está diluída dentro do contexto dos 66 livros da Bíblia. Cada um dos autores bíblicos teve a possibilidade da sua compreensão. Então, na hora de podermos compreender o que a Bíblia ensina sobre determinado assunto, nós precisamos levar em consideração Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e assim por diante, até chegar lá no Apocalipse. Temos que analisar o que a Bíblia fala como um todo sobre aqueles assuntos. Por isso, o Senhor Deus, ele trabalhou de forma tão inteligente na hora de poder dar o conhecimento, ou dar a sua revelação aos profetas. Se ele tivesse dado por ordem alfabética as crenças, todas elas já sistematizadas, nós não precisaríamos gastar tempo pesquisando a Bíblia. Mas como ele deixou todos esses ensinamentos diluídos dentro do todo, a gente, para poder descobrir, a gente tem que fazer um processo
parecido com o processo de mineração, para encontrarmos os metais preciosos ou as pedras preciosas. Nós precisamos cavar fundo para poder tentar descobrir onde é que elas estão, como elas estão, e é estudando, é garimpando a palavra de Deus, desde Gênesis ao Apocalipse, que vamos descobrir as verdades de Deus. Às vezes tem um texto que fala sobre um aspecto daquela mesma crença, você continua lendo, às vezes é um texto lá no Antigo Testamento, um outro lá no Novo Testamento, e um complementa o outro. Por quê? Porque o mesmo Espírito, ele foi revelando a vontade de Deus no decorrer da história. Desde Moisés até João. Do Antigo e Novo Testamento. O peso do Antigo e do Novo Testamento são os mesmos. Quando você encontra pessoas que começam a menosprezar algumas partes da Bíblia, gente que vai dizer para você assim, o Antigo Testamento não presta para nada. O que vale agora é o Novo Testamento. É gente que não tem uma compreensão do solo da Escritura. Gente que vai dizer assim, o Novo Testamento não presta para nada, o que presta é o Antigo Testamento. É gente que não leva em consideração o princípio da sola Escritura. A sola Escritura vai mostrar para a gente que de Gênesis até o Apocalipse é a palavra de Deus revelada do Senhor que vai nos mostrar a vontade dele. Então, na hora de estabelecer doutrinas e ao mesmo tempo teologia, temos que respeitar toda a Escritura. Afinal de contas, o apóstolo Paulo mencionou na sua carta a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para corrigir, para ensinar, para poder instruir em justiça. E toda, desde Gênesis até o Apocalipse. Quando olhamos para isso e respeitamos esse princípio, então temos a possibilidade de compreender muito melhor a palavra de Deus. Eu queria que você tivesse agora a possibilidade de poder orar junto comigo, para compreendermos um pouco melhor aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Respeitando a Bíblia como um todo, desde Gênesis até o Apocalipse, temos a possibilidade de compreender o que é a vontade revelada de Deus. Vamos orar por isso? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque nela encontramos a Tua vontade. E respeitando toda ela, de Gênesis ao Apocalipse, somos capazes de compreender o que é a Tua revelação, que foi dada de forma progressiva, profeta após profeta, era após era, para poder chegar até nós hoje como um conhecimento fantástico, capaz de transformar a nossa vida. Essa palavra viva com poder, ajuda-nos a podermos respeitar essa unidade bíblica e a compreender como ela funciona. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?